que uma das grandes dificuldades no processo de emagrecimento para as pessoas é o quanto se come, né? Verdade. E porque essa pessoa come bastante, né? O que que acontece? Mesmo porque a pessoa só engorda porque ela come, né? Errado, come em excesso, né? Ingere mais caloria do que ela precisa, né? Existem algumas condições de saúde que levam ao ganho de peso Claro, mesmo comendo menos, só para a gente não, né, não colocar todo mundo ali no mesmo saco, no pacote. mas que sim, na grande maioria das vezes a gente engorda porque come, né? E na grande maioria das vezes é porque come mais da sua necessidade. Então, a gente tem uma matemática relativamente simples no emagrecimento, que é basicamente assim: eu, a gente tem ali um valor energético para comer todos os dias, né? Que é aquele valor que o nosso organismo gasta todos os dias para fazer as suas funções vitais, para, Esse é o enfim. metabolismo basal, né, Rê? Isso, é o basal e o total, né? Então, o basal é para o corpo fazer as suas funções totais, assim, vitais, e o metabolismo o total é quando junta a atividade física, né? Quando junta toda a movimentação ali. Então, a matemática do emagrecimento, né? Simplificando, tá, gente? É bem importante eu deixar isso claro para vocês, que tem muita coisa envolvida nesse meio. Mas É. simplificando é assim: se eu como mais da minha necessidade, eu engordo. Se eu como menos da minha necessidade, eu emagreço. É basicamente isso a ideia, né? E aí, quando a gente fala assim, acontece muito, assim, eu vou até dar um exemplo que acontece muito, muito, muito comigo no consultório com os meus pacientes, é até eles falarem assim pra mim: eu não entendo, eu não bebo Coca-Cola, eu não como coxinha, eu como pizza uma vez a cada 15 dias, e eu não sei por que que eu não emagreço. Aí, quando a gente vai ver o tamanho do prato com arroz com feijão, Quer é, dizer, eu só como 30, mas eu como 17, né? exatamente. Verdade. Então, acaba sendo ali um comer em excesso, né? Isso pode ser inconsciente, porque a pessoa não tem noção ali da sua fome, da sua saciedade, o quanto é suficiente, então ela precisa de uma ajuda com relação a isso. Isso pode ser um comer em excesso, mas quando a gente fala também do comer exagerado, né, quando a pessoa come muito, isso pode ter outras relações. Então, mesmo que sejam coisas saudáveis ou não, mas a pessoa tem necessidade de levantar da mesa com aquela sensação de assim: a minha barriga está completamente cheia, sabe assim, essa sensação? A alimentação, ela é uma fonte de prazer. É muito mais legal você comer o bolo, a pizza, o chocolate, a coxinha, do que comer um pé de alface. Não que não seja gostoso salada, mas assim, existe uma questão que, inclusive, é um dos pilares da psicologia comportamental que eu acho muito interessante da gente falar, que é assim, tem alguns comportamentos que eles trazem uma satisfação, um reforço positivo imediato. Então, por exemplo, o que é mais legal? Você ficar na frente da televisão, assistindo sua série favorita, comendo um pote de sorvete, pipoca, ou pegar seu carro e ir para academia num dia chuvoso para fazer o seu exercício? Sofá. Claro que é muito mais legal você ficar lá assistindo deliciosamente seu programa preferido e comendo coisas deliciosas. Mas vamos analisar esses dois cenários. Qual que é o primeiro? Que você tem a satisfação imediata, mas a consequência, ela vai trazer o quê? O prejuízo para a tua saúde, a gordurinha a mais, você acabou não nutrindo adequadamente seu corpo, você se colocou mais sedentário. No segundo cenário, que você sai da sua zona de conforto, putz, vou lá fazer minha atividade física, você tem aquela resistência imediata, que às vezes é um cansaço, é ter que enfrentar a sua indisposição, a sua preguiça. Então, de imediato, você tem uma emoção, um gatilho negativo, mas a recompensa posterior, ela vai te trazer uma satisfação melhor. Por que que você fica
5 anos numa faculdade, não é porque todos os dias são lindos e maravilhosos, você tem nota legal, mas você está envolvido com o seu diploma, você está envolvido com a sua recompensa no final do ano, que é a tua formação. Então, na maioria das vezes, para resumir a ópera, aquilo que traz a recompensa imediata vai ser mais fácil, mais gostoso, mas a consequência disso a longo prazo é o que vai te trazer o prejuízo. Então, a gente não pode ter o caminho mais fácil. Sim, o comfort food é aquela comida, pode ser até a banana para Maria, por exemplo. É aquela comida que você come e parece que ela te traz um quentinho por dentro. E... É o meu bolinho com café, um bolinho de milho de fubá com cafezinho, delícia. Sim, é aquele dia que às vezes você fala, nossa, é só isso que vai resolver. É uma comida que lembra a tua casa, a tua infância, um momento carinhoso, uma pessoa carinhosa na sua vida. E, então, o comfort food, ele é uma comida muito importante pra gente, mas o comfort food ele não pode fazer parte de 100% das nossas refeições, né? Então, a gente precisa ir atrás de uma comida gostosa para se comer todos os dias, né? Algo que te dê prazer no paladar também, mas que a gente consiga ali trazer um equilíbrio ali entre as suas escolhas, né? Aquilo que é muito prazeroso e aquilo que vai te trazer um conforto. Primeira dica para você comer menos. Essa dica ela está muito relacionada com o nosso sinal fisiológico de saciedade, que é o que eu insisto muito aqui em falar que a gente precisa entender os nossos sinais físicos de fome e saciedade. Então, a gente precisa entender uma coisa muito importante. A nossa saciedade ela é tardia. Quando você levanta da mesa, olha só, dica de ouro isso aqui que eu vou dar, hein? Eu não dou pra qualquer um, não. A gente tem, na verdade, uma orientação, até mesmo da medicina ayurvédica, dizendo para nós que a gente precisa levantar da mesa com uma sensação de estar com o estômago 25% vazio. É como se você pudesse comer ainda mais, mas você vai falar assim, ah, claro, eu vou levantar da mesa com fome ainda? Não, não é com fome. 25% vazio, você já não tem mais fome. Só que o que acontece? O nosso corpo demora pelo menos uns 10, 20 minutos para dar pra gente a sensação de plenitude. Então, 25%, essa sensação de 25% a menos faz com que você, dali 10 minutos, tenha essa sensação de plenitude. Olha a jogada aí importante. Não, tem refeição nossa que não dura nem 8, né? Que você come voando. Quer dizer, você comeu e teu cérebro não conseguiu processar aquilo, né? Não. E aí, qual que é a primeira dica? Comer com atenção. Por que essa é a primeira dica? Porque se você vamos pensar assim, as coisas elas só existem quando a gente dá atenção para elas, quando eu estou atento àquilo. Se a gente comer a caixa de bis que a gente estava falando ontem, por exemplo, assistindo uma televisão, principalmente um filme muito emocionante, a caixa de bis vai acabar e é como se você nem tivesse comido aquele bis. Agora, se você for lá pegar o bis, mastigar, sentir os sabores, né, olhar a embalagem e ter toda essa atenção, você vai perceber que 3 bis vão te dar a mesma sensação, uma sensação muito melhor, na verdade, do que aquela caixa que você comeu sem atenção. Então, o comer com atenção vai te ajudar a sentir uma saciedade precoce e, ao mesmo tempo, vai fazer você curtir tanto aquele alimento que você comeu e aí você não precisa de tanto, porque você comeu com muita atenção. Perfeito. A gente, todo mundo que faz terapia comigo, eu bato muito na tecla da necessidade, dos benefícios que é a prática do mindfulness, né? Ou da meditação, né? Que o mindfulness foi retirado da estrutura que já existia da meditação. Nós temos muitos artigos que comprovam a eficiência da técnica. Então, atenção plena não é, não consigo meditar. Não, gente, para. A meditação não é prática de monge tibetano, não é difícil, não é parar de pensar. Na verdade, é você ser presença presente e não presença ausente. Então, na física quântica, existe um dos pilares
que diz que para onde vai a atenção, vai a energia. Então, assim, se você estiver comendo, olhando o WhatsApp, conversando com uma pessoa, a sua atenção ela vai estar distribuída entre vários estímulos. Então, as chances de você comer muito mais ou ingerir emoções junto com essa refeição é muito grande. Então, presença presente. Isso é uma técnica que trabalha o estresse, que trabalha a ansiedade, traz imensos benefícios. É sair um pouco do excesso do pensar para ampliar o sentir. Uma coisa por vez. É para comer? Então você vai comer. Vai prestar atenção no seu prato, se envolver nos benefícios nutricionais. É uma experiência de você fazer sua refeição. É uma forma de autocuidado, né, Renatinha? Sim, sim. Você se dar esse tempo para comer, além de ser uma forma de autocuidado, impede que você engorde, vamos dizer assim. Porque aí você Perfeito, come menos. é verdade. Vamos, A segunda tem a ver com o que você falou no começo, hein? é isso aí. Diversificar as tuas frentes de prazer. Olha aqui, olha que coisa interessante. Quando você come, você, na verdade, você está se alimentando com algo que vai te trazer uma satisfação. Ontem eu mencionei na live que a nossa primeira experiência com a alimentação, ela vem geralmente da amamentação, né? Porque nem todo mundo é amamentado no seio, né? Mas é amamentado de uma outra forma, né? Assim, é nutrido de uma outra forma, mas na maioria das vezes, esse seio ele não é uma experiência só nutricional. Ele te traz a recompensa do prazer, do aconchego, do conforto. Então, toda vez que a gente pensar em comer, você vai ter um estímulo aliado com prazer. Pensou em comida, pensou em prazer, em satisfação. Então, se tua vida tá cinza, se você não faz nada do que você gosta, você só reclama, tá naquele cenarinho terrível, o que é a única coisa legal que acontece na tua vida? Comer. Comida. Eu vou falar assim, olha, a tua vida tá horrível, não tem nada de legal acontecendo e a única coisa legal que você faz é comer, então para de comer. Mano, que é muito complicado. Então, assim, uma das estratégias para a gente ajudar as pessoas a emagrecer é diversificar as frentes de prazer. A vida não ocorre por inércia. Você precisa ter boa vontade, tirar o pé do chão, levantar da cadeira e entender, através da sua criatividade, do seu autoconhecimento, o que te dá prazer na vida? É dançar, é escutar música, é conversar com determinadas pessoas que te fazem bem. Diversifique suas frentes de prazer. Prossiga, Renata. Sim, eu vou aproveitar a tua resposta e vou responder aqui para Maria. A Maria falou que ela come por volta de 4 a 5 bananas por dia. Quanto mais ela come, mais ela quer. E uma ajuda. Se não como, fico com muita ansiedade. Maria, a gente está falando exatamente disso. A sua necessidade de comer de 4 a 5 bananas todos os dias, elas não vêm do nada. Elas não vêm de uma... ai, nossa, é mais forte do que eu. Sim, pode até ser que seja, mas existe uma razão. Qual que é o significado dessa banana na sua vida? Às vezes a gente acaba não prestando atenção, mas às vezes a banana é um alimento que fez parte da tua infância, que te lembra alguém, que te lembra um momento bom. E aí, se você vai lá e come essa banana de forma ansiosa, igual a gente estava falando antes, você vai precisar de 5 bananas para satisfazer o que uma satisfaria se você comesse com calma, com prazer. Existe a questão do prazer que a Malu tá falando agora. Se a banana hoje, você olha para ela e fala, nossa, é o meu momento, é o momento que eu me sinto bem, maravilhosa, é o momento que eu me sinto feliz, é porque tá faltando outras fontes de prazer. Então, gente, prazer é importante, mas a comida não pode ser a única fonte de prazer da nossa vida. Terceira dica para você parar de comer em excesso. Pratique atividade física. Em todos os protocolos de
trabalhar com depressão, ansiedade, enfim, muitas queixas terapêuticas aqui no consultório. É indicação psiquiátrica, é indicação psicológica, a prática de atividade física. E não é porque você vai ter um corpo bonito, porque você vai ter uma circulação apenas melhor. É porque, o que acontece? A atividade física, ela faz com que o nosso corpo produza hormônios que vão acabar beneficiando exatamente na sensação de prazer, de satisfação e vai inibir alguns hormônios que estão ligados ao estresse. Então, a gente altera bioquimicamente o seu organismo. É como se você colocasse no seu organismo uma condição, um estímulo para que os neurotransmissores liberem hormônios e esses hormônios mandam informação para o núcleo da célula. Então, o núcleo da célula é o cérebro da célula. Vai falar assim, olha, célula, você tem que fazer isso. Então, todo esse trabalho no teu cérebro, nos teus hormônios, no teu organismo, eles vão corresponder a determinadas emoções, sensações que vão fazer com que um organismo rebaixado ou muito estimulado se equilibre, se recomponha. E isso vai interferir na tua alimentação. E vai mesmo. Vocês já devem ter, quem já teve a experiência de fazer atividade física costuma falar: ai, não, quando eu tô fazendo exercício, parece que eu tenho mais vontade de comer melhor. Não é à toa. É porque você realmente está se sentindo melhor. E essa sensação de prazer que o exercício dá, você acaba deixando de compensar na comida. Então é bem importante. Subir escada, fazer pilates, tudo tá valendo. O importante é movimentar o corpo. Com certeza. As pessoas falam assim, ai, mas tá na pandemia, ai, eu não consigo fazer atividade física. Gente, quando você quer, você arruma um meio. Quando você não quer, você arruma uma desculpa, sabe? Aulas incríveis, gratuitas, não tem, né? No YouTube, aplicativo. Meu, faz polichinelo, faz agachamento, faz qualquer coisa, vai passear com o cachorro, mas movimenta esse corpo, não é? Sim, vai fazer muita diferença nas suas escolhas alimentares. Muita mesmo. E de preferência, uma atividade física que te dê prazer, né, Rê? Sim. A Luana tá pedindo para você repetir a informação de exercício. Resume. Eu falei que o exercício físico, ele é usado nas estratégias de atendimento para pessoas com ansiedade, com depressão, com várias queixas aqui no consultório terapêutico, porque produz uma alteração na forma que o seu organismo funciona, né? Que a gente tem, através do estímulo da prática da atividade física, a liberação de hormônios que vão fazer com que o teu organismo fique mais relaxado, mais feliz. Então, o que acontece? Liberação, os neurotransmissores, eles liberam hormônios e esses hormônios mandam informação para o núcleo da célula. Então, bioquimicamente, você tem uma alteração no seu organismo e isso vai fazer com que você se sinta melhor. A quarta dica é evitar restrições. Aí você vai falar, mas espera aí, você tá falando para mim que não é para eu comer em excesso, mas agora você tá falando para mim que não é para eu restringir? Não faz sentido, Renata. Faz sim. O seguinte, quando a gente restringe, então vamos dar o exemplo do bis. Gostei da ideia do bis. Pensa que você é uma pessoa que você ama bis, ou pensa num alimento que você gosta muito. Pode ser pode ser bom. Pode ser o seu comfort food, pode ser um alimento assim que, sabe, é gostoso para você comer todos os dias. Aí você decide que vai entrar numa dieta. Não, eu vou entrar numa dieta, não irei mais Ingerir esse não alimento. comer mais essa coisa, vou deixar pra lá. Aí tá bom, você aguenta a segunda, terça, na quarta você consegue ter uma vontade desse alimento, mas você fica, não, eu vou me restringir, eu vou me restringir, eu vou me restringir, porque eu sou forte. Vamos lá. Aí chegou na quinta, você restringiu de novo e já tá com aquela sensação de, meu Deus, sofrimento. Chegou na sexta-feira, aconteceu alguma coisa no teu trabalho. Mas aí o que aconteceu? Você foi lá e
ganhou uma caixa de bis no seu trabalho. O que isso vai acontecer? Você já tá irritada, nervosa, fez a restrição, tá morrendo de vontade. Você vai lá e vai fazer o quê? Vai comer a caixa de bis inteira de uma vez. É muito diferente se você coloca esse alimento na lista dos alimentos permitidos e traz consciência para o consumo dele. Então, comer um bis todo dia para mim faz diferença? Então, eu quero comer um bis todo dia. Gente, dentro de um planejamento saudável, um chocolate, um bis, uma coisa pequena, não faz diferença. Tudo bem comer todos os dias. Agora, se você vai lá e faz uma restrição severa daquilo que você gosta, a chance que você tem de ter um episódio de desinibição, de descontrole, é muito forte, porque você está restrito. Tem uma questão que a gente trabalha, né, na psicologia, que é entender que todo comportamento de excesso é gerado por uma falta, né? Como se estivesse compensando algo que que tá faltando em você, né? Então, a gente fala bastante, que eu até já contei para ler a historinha do Freud, né, do princípio do prazer. Eu vou contar bem rapidinho, assim. Isso é um caso mesmo do Freud, que ele fez esse estudo, apresentou isso. E assim, Freud, pai da psicanálise, para quem não sabe. E aí o Freud estava numa festa, num casarão, lá numa mansão, com a filha dele, com a esposa, e de repente essa filha desaparece. E eles procuram essa filha por todos os lados, e a filha realmente tinha sumido. E aí o Freud resolve perguntar para a esposa: você sabe onde que a nossa filha tá? Você tem alguma recomendação? Falou para que ela não fosse em algum lugar? Aí ela falou: eu falei que ela poderia ficar à vontade, percorrer por todos os cômodos, mas eu só pedi para que ela não ficasse na fonte, perto da fonte de água, porque ela poderia se molhar ou cair lá dentro. E eu fiquei preocupada. Só aí que eu proibi ela de ir. Aí o Freud falou: então eu já sei onde que a nossa filha tá. Dito e feito, quando eles chegaram perto da fonte de água, lá estava a filha deles. Quando eu perguntar, se eu falar assim para você, Renata, não pode olhar atrás daquele muro, é proibido, não pode. Como você olhar? Pro muro. Você deseja o que você não tem. Se eu tiver café todo dia, você chega, café, você saiu da sua casa, tomou café, foi na casa da irmã, tomou café, chegou no consultório e falou assim: você quer mais um cafezinho? Você, não. Tomei muito café, obrigada. Mas se você não tomou nenhum café, você vem aqui pro consultório e fala assim: você aceita o seu cafezinho? Assim, nossa, é tudo que eu mais queria. Estou salivando desejando esse café. Nós desejamos aquilo que nós não temos. Este é o princípio do prazer. E se a gente faz a restrição alimentar, entra nessa história. Eu não posso, mas eu quero. Eu não posso, mas eu quero. Aí eu entro na desinibição e como muito mais do que eu comeria se esse alimento estivesse na lista dos permitidos. Então, gente, infelizmente eu vou falar para vocês o mais clichê de todos. É equilíbrio. É você realmente entender o porquê que esse alimento é tão importante para você e ao mesmo tempo não colocar ele na lista dos proibidos, mas conseguir trazer um contexto para consumir ele. Aí você evita a restrição e ao mesmo tempo você evita o excesso. Então essa é a quarta dica. Perfeito. E assim, quando a gente fez o Levemente, né, então, o nosso produto, nós vimos uma coerência tão grande em juntar as questões nutricionais com as questões psicológicas, comportamentais. Vocês percebem como não dá para a gente separar corpo e mente? Porque, assim, tem algumas vezes que eu observo, né? Eu passo com a Renata como nutricionista, parece uma sessão, né, terapêutica, assim, não tem como você ir lá e passar uma dieta para a pessoa sem se aprofundar na história, no momento, entender as emoções. Esse trabalho que a gente faz em conjunto é fundamental, né? Sim. Você prestar atenção que tudo que acontece fora é o reflexo de um movimento que está dentro. Sim, porque nada vem do nada, né? E vamos para a nossa quinta dica, que na verdade a quinta dica ela é o fechamento de tudo isso que a gente conversou. Emoção assumida não vira comida. Então, emoção assumida não vira comida. Então, eu achei que essa frase era...
Na verdade, essa frase ela foi falada em algum momento em um grupo que trabalha com transtornos alimentares. Eu achei que fosse de uma nutricionista que trabalha com isso também, mas ela falou pra mim que não é dela. Mas tudo bem, é nossa a frase e eu amo. Emoção assumida não vira comida. Era o que a gente falou praticamente dos 4 tópicos anteriores. Se a gente não consegue identificar aquilo que a gente está sentindo, da onde está vindo essa necessidade, eu tenho um desconforto. Aí a gente entra onde a Malu estava contando do bebezinho. Desde pequenos aprendemos a ter conforto na comida. Se eu tenho um desconforto e eu não assumo esse desconforto, né? Porque fomos criados na base do engole o choro. Você não pode se sentir mal por causa disso, né? Assim, a gente tem que superar. Seja As pessoas forte. vivendo luto, desculpa falar, mas eu preciso fazer um desabafo aqui. As pessoas vivendo luto, que eu tô atendendo muito luto realmente assim. Porque eu tenho que dar força pra minha mãe. Eu falo, oi, você não tem que dar força, porque ser forte é você ser de verdade. E Sim. o teu luto e a tua dor, se você não viver essa emoção, isso vai aparecer travestida em forma de sintoma. Tem que sentir. E o comer em excesso é um desses sintomas. Então, por isso que a gente insiste no emoção assumida não vira comida. A gente entende que o nosso corpo, o nosso cérebro, gente, ele é esperto, ele já sabe os caminhos para se sentir melhor. E a comida é o caminho mais fácil para isso. E aí, se você não assume o seu desconforto, não entende que isso é uma tristeza, uma ansiedade, uma frustração, uma raiva, um cansaço que seja, você sempre vai atrás da comida. Aí fica com essa sensação, meu Deus, é mais forte do que eu não consigo sair dessa. É claro que você não consegue, porque você tá num ciclo sem fim. Aí quando você vai lá e pensa assim, o que eu tô sentindo agora? Qual é a emoção que está envolvida nessa minha necessidade de comer? Você passa a dar ao seu corpo aquilo que ele precisa. Então, se é cansaço, a gente descansa. Se é estresse, a gente relaxa. E isso é um dos pilares do Levemente. É a gente conseguir mostrar para vocês que o que nada vem do nada e, ao mesmo tempo, nossas escolhas estão relacionadas com aquilo que acontece dentro da gente. Não é porque você é fraco, incapaz, não, é porque tem um porquê. E a gente quer te ajudar a encontrar esse porquê. Para você atingir o que você nunca atingiu, você precisa ser o que você nunca foi e fazer o que você nunca fez. Gente, muito obrigada. Beijo, gente.